Éxodo, capítulo número 12. Libro de Éxodo, capítulo 12. Vamos a leer o versículo 3, o versículo 5, o versículo 7 e o versículo 13. Amém? Livro de Éxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 12, versículo 3 diz assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 dias deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Versículo 5: o cordeiro será sem defeito, macho de um ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Versículo 7: tomará do sangue e o porá em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. E o versículo 13 diz: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Amém? Amém. Irmãos, quero nesta noite um pouquinho falar sobre a Santa Ceia, que é um dia especial para todos nós que servimos a Deus. Talvez, irmãos, às vezes nos perguntamos por quê? Por que Santa Ceia? Por que celebrar Santa Ceia? Há muitos motivos, irmãos, pelo qual nós celebramos a Santa Ceia. O Senhor Jesus diz que nós éramos os galhos da videira, e o apóstolo Paulo em Gálatas diz que nós fomos injertados na videira principal, no galho principal. O que está querendo dizer essas alegorias ou essas ilustrações? Está dizendo que nossa fé, a fé cristã na dispensação da graça, começou com o povo de Israel. Na verdade, o alicerce da fé, o alicerce da igreja, o fundamento da fé cristã, o fundamento da fé na palavra de Deus, o fundamento da fé na salvação, começou com o povo de Israel. Ou melhor, começou com o chamamento de Abraão, quando ele estava na terra de Ur dos Caldeios. E foi através dos tempos se manifestando a graça. Deus começou a falar com Abraão, Deus falou com Isaac, e Deus falou com Jacó, para que assim se formasse a grande nação de Israel, o qual seria a indicada, irmãos, o agente em que Deus poderia manifestar a sua glória. E todos nós sabemos que eles ficaram escravos no deserto, no Egito, por 400 anos. E chegado o tempo da salvação, Deus sai ao encontro de Israel e dá a eles sinais de glória, sinais de milagres, maravilhas que Deus fez, para que Israel soubesse que estava chegando um momento que essa grande nação se tornasse o exemplo da nossa fé. E quando eles saíram do Egito, irmãos, a Bíblia relata que aquela fatídica noite para os egípcios e a noite gloriosa para Israel foi marcada por um acontecimento, foi marcada por uma grande celebração chamada da Páscoa. Por quê? Porque o Senhor Deus disse: peguem um animal, peguem um cabrito, peguem uma ovelha, e vocês matem esse animal, e com o sangue você pintem ou coloquem nas sombreiras das portas, e comam aquele animal rapidamente, com as malas prontas, com o cinturão cingido na roupa. Não se deitem, porque esta noite eu vou libertar vocês da escravidão do Egito. É importante notar, eu gostaria que você guardasse o que vou lhe dizer. O versículo 3 diz: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 dias deste mês, cada um tomará para si um cordeiro. E nesta noite quero lhe dizer
que se nós vamos estudar ao início, vamos estudar a linguagem em que a Bíblia foi escrita, neste versículo não encontramos a palavra macho, mas encontramos a palavra homem. Está dizendo: pegue um cordeiro, homem. Por quê? Porque estava apontando para aquele dia que João Batista diria: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque celebramos a Santa Ceia, porque nós trazemos ao longo da história, nós estamos trazendo em evidência a história de Israel, assim como Israel simbolicamente matou aquele cordeiro e colocou sangue nas portas, estava dizendo o Senhor Deus: eu vou derramar o sangue precioso do meu filho, eu vou dar meu filho manifestado em carne, para que todas as nações sejam salvos pelo poder do nome de Jesus. Por isso que celebramos a ceia para lembrarnos da história de Israel, celebramos a ceia para lembrarnos que deixamos o mundo para trás, celebramos a ceia para lembrarmos a morte do Cordeiro de Deus, a morte do Filho de Deus, que nos trouxe salvação. Não fique triste nesta noite. Esta noite é uma noite de celebração, é uma noite de alegria. Sorria, você está lembrando que deixou o Egito para trás e está caminhando hacia a Nova Jerusalém. A vitória para você esta noite, a vitória para esta igreja esta noite, a alegria de parte de Deus para você esta noite. Glória a Deus. Existem muitas simbologias naquela noite fatídica para o Egito e alegre para o povo de Israel. Uma das expressões que os judeus usam até hoje para lembrar-se daquela noite, eles chamam de Passover. Passover significa: passamos pela beira da morte e fuimos livres pelo sangue. Aleluia! Nós passávamos na morte antigamente, nós andávamos em nossos delitos e pecados, nós andávamos na vida errante deste mundo, mas quando Cristo morreu na cruz, nos fez passar da morte para a vida eterna. Dê uma salva de palmas para a glória de Deus esta noite. Bem forte, bem forte, bem forte. Passamos para a vida. Oh, praise, aleluia. As coisas velhas ficaram para trás. Por isso que celebramos a Santa Ceia. Por isso que cada mês nosso pastor, nossos pastores, nossos encarregados motivam o povo para estar na casa de Deus e comer do pão e do sangue que simboliza o corpo de Cristo e o sangue derramado na cruz do Calvário. Mas eu queria levar vocês em uma viagem anterior ao povo de Israel no Egito. Eu queria que você viajasse comigo para trás, muitos anos, e vocês vão observar um detalhe importante. Depois que Abraão auxiliou o seu sobrinho Ló, quando Ló foi pegue por umas tribos, reis daquela nação, e Abraão teve que ir ao encontro de seu sobrinho e salvá-lo, ajudá-lo, e venceu a batalha dos inimigos de Abraão e os inimigos de Ló. E depois cada um foi por seu caminho. Mas naquele dia, quando Abraão estava voltando para suas tendas, sai ao encontro de Abraão um personagem chamado Melquisedeque. E a Bíblia diz que este Melquisedeque, ele oficiava dois atributos que ninguém podia ter. Ele era rei e era sacerdote ao mesmo tempo. Na história de Israel e na história da igreja primitiva, ninguém podia ocupar dois ofícios importantes de ser rei e sacerdote ao mesmo tempo.
podia ser rei ou podia ser sacerdote. Não podia ser os dois juntos. Mas a história diz que Melquisedeque era rei dessa lei e era sacerdote do Deus Altíssimo. E a história diz que quando Melquisedeque sai ao encontro de Abraão não sabe o que oferecer. Mas este personagem oferece a Abraão pão e vinho. Acompanhe o raciocínio comigo. Este personagem, a história diz, a Bíblia nos dá a entender que Melquisedeque era uma manifestação de Deus, chamada uma manifestação de teofania, que isso significa uma manifestação angelical para que o homem pudesse ver Deus. Porque você não pode ver Deus, porque Deus é Espírito, e se alguém vê Deus, morrerá instantaneamente. Mas Deus criou um corpo angelical, uma teofania angelical, para que Abraão pudesse enxergar Deus. Deus se manifesta a você de diferentes maneiras, ainda neste tempo, para que você possa enxergar Deus. Ele se manifesta na natureza, se manifesta na sua glória e faz Deus sentir Deus na sua vida, para que você diga: Deus está comigo, Deus é verdade, Deus é meu Deus. Agora, que coisa interessante, acompanhe a história comigo. Esse personagem oferece a Abraão pão e vinho. Abraão é o pai de todos os que creem. E Deus estava revelando a Abraão a fórmula que Deus utilizaria para salvar a sua descendência. Deus tinha dito a Abraão: a tua descendência será como as estrelas no céu. A tua descendência será como a areia do mar, que não se pode contar. Mas a descendência de Abraão tinha que ser salva, e Abraão não entendia ainda a revelação. Por isso o apóstolo Paulo diz: o mistério que estava oculto foi revelado agora em Jesus Cristo, nosso Salvador. E a Bíblia diz: não foi revelado totalmente aos tempos antigos, para que eles não fossem primeiro que nós, para que todos fôssemos iguais na presença de Deus. Estou aqui para lhe dizer esta noite que Deus moverá todas as coisas para que você seja abençoado. E Melquisedeque oferece pão e vinho, e Abraão não entende. E Abraão dá o dízimo a Melquisedeque por ter recebido aquele presente de pão e vinho. E agora que chegado o tempo da dispensação da graça, agora que foi aberta a cortina dos céus para nós que somos esta dispensação do último tempo, se nos revelou que o pão simboliza o corpo de Cristo e o vinho simboliza o sangue de Jesus. Então Deus estava dizendo a Abraão: Abraão, eu vou me revelar em carne em meu filho Jesus Cristo. Ele vai morrer na cruz, vai derramar seu sangue e salvará a tua descendência. Estou dizendo a você que Deus elabora planos para salvar a sua vida. Estou dizendo a você que Deus revela mistérios para que nós conheçamos a sua glória. Mais de 4.000 anos atrás, Deus sai ao encontro de um homem chamado Abraão e lhe traz pão e vinho e diz: esse será o método, esse será o mecanismo que eu vou utilizar para que tua descendência seja salva. Você está entendendo a importância do que eu estou lhe dizendo aqui esta noite? Você está entendendo que a palavra de Deus está abrindo a cortina do céu para dizer: alguma coisa é impossível para Deus? Estou lhe dizendo que não permita que o desânimo tome conta da sua vida.
Estou dizendo que não permita que as mágoas afastem você de Deus. Estou dizendo que os mistérios revelados da sua palavra estão a seu favor. Tudo o plano de Deus é a seu favor. É para abençoar você, para dar vitória a você. Você não se imagina quanto Deus ama você. Você não tem noção da dimensão do amor de Deus. Nós não entendemos Deus. Nós somos crianças. Não nos damos conta do grande amor de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. Eis o homem. Eu quero que você sentadinho como está, abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo número 1. Evangelho de João, capítulo número 1. E olha o que diz aqui. Acompanhe, os que não têm Bíblia, acompanhe. Os que têm Bíblia, acompanhe lendo. No princípio era o Verbo, era o Logos, a palavra. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava, a palavra, no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que não foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Escute aqui, ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina todo homem. Olha o versículo 10. O Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era o céu, e os céus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Olha o versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aquele pão oferecido a Abraão por Melquisedeque, aquele vinho oferecido por Melquisedeque, estava dizendo: em Jesus Cristo vou salvar vocês. Irmãos, proclamemos esta verdade. A celebração da ceia tem algo importante, tem uma mensagem revelada. A celebração da ceia está de quando você participa dela, você está dizendo: sim, Senhor, eu entendo o mistério da salvação. Eu entendo. Agora, escute com atenção algo que eu quero lhe dizer aqui esta noite. Primeiro, a celebração da ceia tem que ser na casa de Deus. Quando Deus diz que matasse com o cordeiro e comece com o cordeiro, ele disse: coma, veja tudo, veja todas as portas, coma ele na sua casa. Por quê? Porque é na casa de Deus que Deus envia uma bênção especial para você. Não é lá fora, não é em qualquer lugar, não é na frente da televisão olhando um programa evangélico. Não, é na casa de Deus. A celebração da ceia tem um mandamento, e o mandamento é: coma na minha casa. Amém? Celebre a salvação de vocês, celebre a passagem da morte para a vida na minha casa. Aleluia! Quando Deus diz a Noé: constrói uma arca e mete-te dentro da arca, porque lá dentro
Senhor ordenou: na minha casa. Deus diz a Noé: entra na arca. E Deus fechou a porta da arca para que ninguém saísse e ninguém entrasse. Quando Deus quer que seus filhos celebrem alguma coisa, Ele quer que celebrem na sua casa. O primeiro requisito para você ser abençoado na celebração da ceia tem que ser na casa de Deus. E vou lhe dizer mais: a convocação, entenda o que estou falando esta noite, a convocação do dia da celebração procede do homem de Deus. Não estou puxando o saco aqui, estou lendo, estou pregando Bíblia. A celebração da ceia do Senhor, das festas do Senhor, a convocação, quem determina o dia da festa é o homem de Deus, que Deus colocou na sua casa. Deus diz a Moisés que Moisés dissesse a Israel o que tinha que fazer. Ele tem que estar baixo autoridade, e Deus vai dizer ao homem de Deus o que eu tenho que fazer para celebrar a Santa Ceia do Senhor. Isso é a palavra de Deus. Deus diz a Moisés que celebre. Deus diz a Noé: faça a arca e que entre dela. A voz vem para o homem de Deus que Ele, na sua misericórdia, quis colocar. A celebração, a convocação procede do homem de Deus. O demais, nós temos apenas que dar glória a Deus e obedecer. Nós podemos dar glória a Deus esta noite. Eu não controlei quantos minutinhos tem. A Bíblia diz que depois de estar dentro da casa para celebrarmos a festa, temos que ser lavados pelo sangue do Calvário. Agora, por quê? Como é que eu posso ser lavado pelo sangue do Calvário? E eu estou falando para cristãos, estou falando para pessoas que formam parte do corpo de Cristo, que são os que podem participar da ceia. Como é que eu sou lavado pelo sangue de Cristo? Você sabia que o nome de Jeová, ou o nome do Senhor Deus, significa eternamente presente? Você sabia que Jesus diz: eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou o que dou a vida pelas ovelhas. Aleluia. Eu sou o primeiro e o último, eu sou o princípio e o fim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Quando Jesus Cristo usava o termo eu sou, Ele estava dizendo: eu sou eternamente presente. Glória a Deus. Olha que o que eu vou dizer aqui é profundo. Escute, não se distraia com nada. O que eu vou dizer aqui é profundo e vai ficar gravado ali. Eu sou significa que eu, para sobreviver na minha vida cristã, tenho que ser lavado pelo sangue de Jesus todos os dias da minha vida. Você sabia que quando Deus olha para você, Deus vê você através do sacrifício de Cristo na cruz? Porque se Deus não olhasse o sacrifício de Jesus, você não podia entrar nos átrios da presença do Senhor. Aleluia! Estou falando teologia pura aqui. Estou falando a um povo inteligente. Estou falando a um povo que conhece a palavra. Por isso o apóstolo João diz: se alguém diz que não comete pecado, faz-se a Deus mentiroso. Se eu digo que eu não cometo pecado, eu não sou mentiroso. Eu estou dizendo que Deus é mentiroso, porque Deus diz que todo homem peca.
É Deus que diz. Diz o apóstolo João: se cometemos pecado e nos arrependemos, advogado temos, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica, nos limpa, passa o hisopo na porta e nos limpa de todo pecado. Aplauda ao Senhor nesta noite. Aleluia! Estou dizendo a você que quando Deus olha para mim, quando o olhar de Deus se detém na minha vida, Ele me vê. Ele vê o Calvário e depois me vê a mim.